Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu apresento o nosso convidado de hoje, professor Pedro Carvalho Oliveira, professor da Universidade Estadual de Maringá. O Pedro é graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, fez o mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá e concluiu em 2017, e fez o doutorado também pela Estadual de Maringá, e concluiu o doutorado em 2020. Pedro foi meu orientando de mestrado e de doutorado, e no seu doutorado ele trabalhou com uma temática vinculada à Guerra Fria no Brasil, mais especificamente sobre o projeto Aliança para o Progresso no Nordeste brasileiro, como ele foi recebido, como ele impactou. E é exatamente sobre essa temática que o Pedro vai falar hoje. Eu diria também que, além dessa parceria que tivemos aí no mestrado e no doutorado, o Pedro, o José Vitor de Lara, que foi meu orientando de mestrado e é meu orientando de doutorado, e eu estamos a organizar um livro sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos durante os governos de Jânio Quadros e John F. Kennedy. E a minha fala hoje, inclusive, em grande medida, vai estar vinculada um pouco a essa discussão. Então, Pedro, José Vitor e eu estamos aí com uma parceria nesse sentido. Aliás, o José Vitor está, nesse momento, na Brown University e está a desenvolver também pesquisas no National Archives nos Estados Unidos, relacionados a esse contexto aí da Guerra Fria no Brasil. José Vitor está a trabalhar aí no Opening the Archives Project, já mencionei isso para vocês. Aliás, todos e todas que pesquisem relações Brasil e Estados Unidos, nós temos duas grandes bases de dados aí, uma que pega o período da ditadura militar, e está ancorada lá na Brown University, e outra que pega o período de 1910 a 1940, e depois de 1945 a 1963, há partes da documentação de 40 a 44, mas apenas partes. E, inclusive, o Pedro trabalhou bastante com essa documentação. Ele e o José Vitor tiveram um papel importante na organização dessa documentação, que está disponível a partir de uma base de dados da Universidade Estadual de Maringá. Mas, então, eu acho que é isso.
É um prazer enorme receber o Pedro nessa atividade. Pedro tem um trabalho extremamente importante para a gente perceber a recepção do Aliança para o Progresso no Brasil e de como a diplomacia dos Estados Unidos via o Brasil naquele contexto histórico. Então, seja muito bem-vindo, Pedro. A palavra é toda sua. Você tem aí entre 50 minutos e 1 hora, se necessário, 1 hora e 10 para falar. E aí, posteriormente, eu vou fazer a minha fala e depois nós abrimos para as intervenções. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Sidney. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Sidney pelo convite, que eu recebi com grande satisfação. É sempre um prazer, né, desfrutar das oportunidades que essa parceria me dá. É uma parceria que logo mais chega aí aos seus 10 anos já, iniciada lá em 2015, quando eu vim fazer o mestrado na UEM, se seguiu para o doutorado e agora, né, se solidifica cada vez mais. É uma grande honra poder ser, né, colega do Sidney e também ser um amigo, né, com quem eu espero que ele possa contar sempre. Temos visto recentemente tensões no cenário político internacional que nos provam que os processos históricos eles não obedecem aos recortes temporários que nós, né, didaticamente, utilizamos para nos guiarmos, né, nesses terrenos instáveis. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve relações bastante hostis com a Coreia do Norte, né, levando alguns especialistas a temerem a escalada das ameaças nucleares, cerne da Guerra Fria, né, há alguns anos, a gente tem um exemplo disso. Né, também, naquele mesmo período, nós acompanhamos um resgate do anticomunismo, acionado por outros políticos da mesma alçada, que se dedicaram a atacar a China, principalmente, de forma mais acentuada, né? O que cresceu ainda mais durante o período mais intenso da pandemia do Covid-19. Tudo isso, né, nos leva a pensar como a Guerra Fria, né, ela não é analisar a Guerra Fria não é pura e simplesmente um exercício de olhar para o passado, né, mas também de perceber as reminiscências desse passado no tempo em que a gente vive, né. A recente guerra na Ucrânia, ela tem, né, como ponto central esse fator, né, o envolvimento da Ucrânia com a OTAN, um órgão criado durante a Guerra Fria, exemplifica esse fato, né, o fato de que, embora a Guerra Fria ela tenha acabado, algo permanece. Né, então, eu penso que, para o nosso presente, é fundamental nós conhecermos um pouco mais o que ficou desse passado recente. E a exposição que eu trago aqui, na qual eu busco fazer esse exercício, né, sempre olhar para o passado, buscando um conhecimento mais vasto sobre o presente, é um recorte dessa pesquisa de doutorado minha, a qual o Sidney já se referiu, que, embora tenha se encerrado em 2020, né, segue se apresentando como um desafio, né, o desafio de conhecer com detalhes a profundidade das relações entre Brasil e Estados Unidos durante a Guerra Fria, mais especificamente durante os anos que antecedem o golpe civil-militar de 1964. Essa pesquisa, ela resultou nesse livro que eu publiquei ainda em 2020, né, intitulado Terra Seca, Guerra Fria, as forças políticas nordestinas e as relações Brasil-Estados Unidos sob a Aliança para o Progresso entre os anos de 1961 e 1964. Nesse livro se encontra o debate que eu farei aqui, só que num nível mais aprofundado. É um livro que foi lançado pela editora CRV, lá de Curitiba, e que pode ser encontrado, né, no site da editora. O fio condutor da minha investigação é a atuação da Aliança para o Progresso no Nordeste do Brasil, né? O espaço político de fundamental importância para os desdobramentos dessa relação entre os dois países e um cenário
específico no qual as tramas da Guerra Fria, que viviam um momento de agudização das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, se desenvolveram no sentido de nos fornecer condições de pensar as contradições, né, do discurso ocidental, de modernização e fortalecimento das democracias liberais. Eu começo trazendo a vocês um trecho de uma carta enviada por Mervyn Bohan, economista e consultor de assuntos econômicos internacionais dos Estados Unidos, a Robert Woodward, um dos arquitetos do que viria a ser a Aliança para o Progresso, uma carta que foi enviada em 1962, quando o programa ele ainda estava se desenvolvendo. Nessa carta, nós lemos o seguinte: querido Bob, você deve se lembrar que antes de irmos para o Nordeste do Brasil, nós concordamos que uma de nossas mais importantes tarefas era avaliar a situação política da área. Tivemos a boa sorte de ter o cônsul Edward Walters, anteriormente da Embaixada Americana no Rio, e mais tarde no Consulado-Geral de Recife, junto conosco nessa tarefa. O cônsul Walters cumpriu suas obrigações extremamente bem. Ele combina um conhecimento íntimo sobre a situação política no Nordeste do Brasil com um alto nível de julgamento, que é bastante raro em um homem tão jovem. Além disso, ele contribuiu materialmente para um dos pontos críticos do nosso programa, a parte que almeja reduzir pressões sociais em grandes áreas de agitação política. Bohan, ele expressa, né, suas impressões sobre o Nordeste brasileiro e sobre sua situação política. Ele demonstra preocupação quanto a isso, sinalizando para o fato de que a região possuía, segundo a sua interpretação, potencial para a revolta social. E por essa razão, o programa ao qual ele se refere, nesse caso, a Aliança para o Progresso, deveria fornecer atenção especial. O Bohan, ele era um consultor de economia para os Estados Unidos, teve um papel muito importante na criação da Aliança para o Progresso, e esse trecho dessa carta demonstra, né, como, segundo a leitura dele, a situação no Nordeste era favorável, né, a uma certa possibilidade de agitação política. A Aliança para o Progresso foi um programa de ajuda externa lançado em 1961 pelo governo do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Vale destacar, né, que Kennedy era lido por diversos investigadores da Guerra Fria, a exemplo de Michael Latham e Jeffrey Taft, como um Cold Warrior, ou seja, alguém engajado em tornar os Estados Unidos vencedor da Guerra Fria. Um dos mecanismos que ele buscou para tentar isso veio das formulações de intelectuais estadunidenses responsáveis por forjar as chamadas teorias da modernização, que preconizavam a hegemonia internacional estadunidense por meio do fornecimento de condições econômicas, né, da modernização das economias consideradas atrasadas em relação ao capitalismo estadunidense. E sobre isso, né, a dissertação do mestrado do colega José Vitor de Lara, que o Sidney já mencionou, Revolução às Margens do Capitalismo, trata muito bem. A Aliança tem essas teorias como alicerces, né, buscava fornecer apoio financeiro ao desenvolvimento econômico e à modernização também dos países latino-americanos, numa extensão de práticas já conhecidas, né, como a doutrina Monroe, a política de boa vizinhança, que eram bastante utilitárias aos intentos dos Estados Unidos de manterem a América Latina sob o seu controle. E entre empréstimos e doações, a aliança ela deveria investir cerca de 20 bilhões de dólares em projetos de modernização que deveriam ser propostos pelos governos regionais. E esse era um investimento novo, um investimento nunca antes feito em termos de ajuda externa, e que evidenciava a preocupação dos Estados Unidos com os rumos políticos da América Latina. E dessa forma, o programa ele pretendia alçar a América Latina num sentido contíguo ao do capitalismo liberal
capitaneado pelos Estados Unidos no Ocidente, né, pós-Segunda Guerra Mundial, sintonizando as economias regionais ao projeto de consolidação do bloco ocidental. Isso, né, claro, destaca também os manejos de Washington para garantir o controle político e econômico, claro, de toda a região. O Leonard D. Wolf, à época, e aqui eu me refiro aos primeiros anos da década de 1960, ele era diretor da International Cooperation Administration, a administração para a cooperação internacional, e forneceu sua visão enquanto técnico, né, à força-tarefa da Aliança para o Progresso sobre o Brasil, né, seu parecer sobre como a Aliança para o Progresso ela deveria investir no Brasil, para que o programa soubesse aonde direcionar, para onde direcionar os seus recursos, né, foram necessários estudos bastante cuidadosos, e o Wolf ele participou de alguns deles. Ele expôs aos idealizadores da aliança que o Brasil era um país maciçamente agrário e de industrialização frágil, o que poderia resultar em problemas para a pretendida modernização. Além disso, ele ressaltou que esse problema era mais acentuado no Nordeste, onde uma pobreza endêmica, né, afetava grandes massas de trabalhadores rurais que não desfrutavam de terras, né, que eram dominadas pelos grandes latifundiários. Então, para ele, a ausência de cuidados específicos da Aliança para o Progresso poderia incorrer num erro, devendo haver uma estratégia mais bem definida para que os recursos de ajuda externa chegassem a essa região. Então, era perigoso, do ponto de vista dele, investir demasiadamente na região centro-sul, onde ficava São Paulo, Rio de Janeiro, pois essa região já desfrutava de estruturas mais consolidadas. Então, era necessário diminuir a atuação nessa região para investir mais acentuadamente no Nordeste do Brasil. Antes mesmo da Aliança para o Progresso ganhar forma, né, a imprensa estadunidense ela já havia abordado a pobreza do Nordeste como perigosa no contexto da Guerra Fria. Numa matéria muito famosa, publicada em 1960, no The New York Times, o correspondente Tad Zook, ao visitar a região, ele declarou que os ingredientes de uma situação revolucionária são cada vez mais aparentes na vastidão do Nordeste brasileiro, assolado pela pobreza e pela seca. Na área, 20 milhões de pessoas vivem com renda média anual inferior a $100. Atormentados por desnutrição crônica e doenças violentas, eles raramente vivem muito além dos 30 anos. Então, a gente observa como a opinião, né, de vários jornalistas, de vários intelectuais estadunidenses já se direcionavam a esse sentido, né? E ele não foi o único a destacar isso, né? Ele não foi o único jornalista a fazer esse movimento. O William Ryan, da Associated Press, ele fez uma reportagem semelhante no ano seguinte, em 1961. E a sua passagem pelo Nordeste, né, ela foi registrada por esse documento, de janeiro de 1961, no qual nós lemos, né, visto como alguém a viajar pelas áreas mais problemáticas da América Latina, o senhor William Ryan, analista de notícias da Associated Press, visitou Recife de 15 a 19 de janeiro de 1961. O senhor Williams, inicialmente interessado nas atividades das ligas camponesas e nas discussões sobre reforma agrária ou revolução agrária, fez peregrinações pelo Engenho Galileia. O Engenho Galileia era, para muitos analistas dessa época, um símbolo das conquistas efetivadas pelas ligas camponesas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas essa organização vinha, desde os anos 1950, efetivando a garantia de alguns direitos, mesmo que mínimos, aos trabalhadores rurais de boa parte do Nordeste, algo que antes não acontecia. E no Engenho Galileia, em Vitória do Santo Antão, Pernambuco, a organização camponesa ela conseguiu algum espaço, né, nas terras
do latifúndio para plantar, né, para sua própria subsistência, e também para enterrar, né, trabalhadores que eventualmente faleciam. Esse foi um dos primeiros objetivos das ligas camponesas, né? Eram pedaços de terra nos quais eles pudessem enterrar os seus entes queridos. E, posteriormente, né, as ligas camponesas se aliariam a políticos de esquerda, como o deputado federal Francisco Julião, que, por ser advogado, acabou colaborando com algumas das conquistas dos camponeses. Ele foi uma peça central nesse processo, né, por ter aberto as portas do pensamento revolucionário às ligas camponesas, mas logo mais a gente vai detalhar isso um pouco mais, tá? Esses documentos com os quais eu vou trabalhar aqui, com os quais eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, eles foram todos recolhidos no Open in the Archives Project, né, essa iniciativa sobre a qual o Sidney já falou, que liga a Universidade Estadual de Maringá e a Brown University, nos Estados Unidos, que conseguiu, né, não só digitalizar, mas também publicizar, né, divulgar de forma bastante acessível essa documentação, que pode ser verificada, né, no próprio site da CBO, né, do Open in the Archives aqui na UEM. Tudo isso, né, todo esse contexto chamava a atenção dos Estados Unidos, porque desde 1959, Cuba, que até então era um país submetido ao forte controle político e econômico partindo de Washington, havia passado por um processo revolucionário que, primeiro, encerrou essa sujeição e, segundo, apresentava tendências a um nacionalismo que, na leitura da Guerra Fria, que era muito comum aos diplomatas estadunidenses nessa época, um momento de acentuadas tensões, poderia logo se inclinar ao socialismo. Como nós sabemos, Cuba se alinharia à União Soviética um pouco mais tarde, né? A Revolução Cubana ela não nasceu uma revolução aderente à União Soviética de imediato. Mas essa aliança posterior acabou trazendo o socialismo para o Ocidente, o que representava uma ameaça frontal à segurança nacional e à segurança dos interesses dos Estados Unidos na América Latina. Mas mesmo antes disso, a agenda revolucionária já preconizava a destruição de estruturas coloniais presentes em Cuba, o combate às desigualdades sociais, os grandes latifúndios, né, e a precária situação dos trabalhadores rurais, decorrentes, né, todos esses problemas decorrentes de um sistema capitalista considerado atrasado. E os Estados Unidos temiam que o exemplo cubano acabasse causando um efeito dominó em toda a América Latina, porque a região, segundo a leitura diplomática dos Estados Unidos, possuía diversos países vivendo em condições semelhantes. E, claro, destacando as devidas singularidades de cada país, essas condições pareciam semelhantes demais ao que havia em Cuba. Então, o governo estadunidense ele vai se preocupar com o fato também de que as maiores revoluções socialistas do século XX, como a russa, a chinesa, a vietnamita e a própria Revolução Cubana, tiveram uma participação camponesa significativa, né? Partiram do campo e tiveram esse contexto como um elemento central. Portanto, era necessário suprimir revoltas sociais camponesas por meio da modernização dos países latino-americanos, o que implicava numa reforma agrária moderada. O Nordeste do Brasil parecia, portanto, um lugar propenso a se tornar epicentro de revoluções como aquelas, por se tratar de uma região profundamente ruralizada. Em 1961, é lançada a Carta de Punta del Este, um documento que vai concretizar a Aliança para o Progresso, né, que vai tornar a Aliança para o Progresso oficial. Desde o seu preâmbulo, né, até o seu primeiro capítulo, ela diz o seguinte: as repúblicas americanas proclamam sua decisão de associarem-se em um esforço comum
para alcançar um progresso econômico mais acelerado e uma justiça social mais ampla para o seu povo, respeitando a dignidade do homem e a liberdade política. A Aliança para o Progresso tem como objetivo unir todas as energias dos povos e governos das repúblicas americanas para realizar um grande esforço cooperativo que acelere o desenvolvimento econômico e social dos países participantes da América Latina, a fim de que possam alcançar um alto grau de bem-estar com oportunidades para todos, em sociedades democráticas que se adaptem a seus próprios desejos e necessidades. A Carta de Punta del Este, vale destacar, ela foi mediada pelos Estados Unidos. Ela foi uma proposta feita pelos Estados Unidos e que carregava consigo, né, todos os interesses vinculados ao governo dos Estados Unidos. E nós vemos como, ao menos no discurso, o projeto visava unir modernização econômica e liberdade política, vinculando os países da região a uma imagem específica de democracia, aquela que era preconizada pelos Estados Unidos, né, que seria o inverso do socialismo de tipo soviético. Um dos principais nomes da Aliança para o Progresso foi o então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Ele é peça-chave no comportamento que a Aliança para o Progresso ela teve no Brasil. Ele, inclusive, é o pivô de algumas mudanças significativas que o programa teria para que ele funcionasse de maneira apropriada aos intentos dos Estados Unidos naquele momento, né? Ele era um diplomata vorazmente envolvido com a consolidação da hegemonia internacional dos Estados Unidos e, portanto, ele foi um intelectual articulado com a vitória, a ideia de uma vitória do modelo de capitalismo liberal estadunidense como um modelo universal, né, por meio do qual princípios e valores preconizados pelos Estados Unidos se disseminassem, né, colaborando dessa maneira com o fortalecimento dos Estados Unidos como um bloco de poder, né, naquele momento da Guerra Fria. Em 1962, ele lança um livro chamado Progresso pela Aliança, que é destinado ao público brasileiro, né? Ao longo desse livro, o Gordon ele basicamente busca convencer o público brasileiro sobre a necessidade do sucesso da Aliança para o Progresso no país. Mas é interessante o que ele diz bem no começo do livro, na página 1. Encontro-me aqui movido por um profundo interesse pessoal nos problemas e no desenvolvimento deste país, Brasil, e porque, desde alguns anos, meu principal empenho tem sido o fortalecimento das diretrizes dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, e especialmente no Brasil. Essas palavras, elas revelam uma postura dividida frente ao contexto por ele presenciado. Por um lado, né, o Lincoln Gordon ele demonstra uma preocupação com a situação brasileira e com seus níveis de desenvolvimento econômico, né, lá no início dos anos 1960, quando ele esteve na embaixada. Por outro lado, ele evidencia também o seu compromisso com os interesses internacionais do seu país, os quais ele vinha defendendo há certo tempo, na posição de agente ativo no processo de articulação, difusão e consolidação da hegemonia de Washington no Ocidente. Então, ao mencionar o seu esforço na defesa das diretrizes estadunidenses no Ocidente, Gordon se refere às linhas gerais que orientam um projeto. É isso que é uma diretriz, né? Conforme a própria definição da palavra diretriz traz à luz. A diretriz traça um plano para viabilizar um caminho, né? O que Gordon estaria, né, imaginando como o caminho dos Estados Unidos no hemisfério. Portanto, o Nordeste brasileiro aparece nesse caminho. O crescimento das ligas camponesas e da influência da esquerda revolucionária nas ligas
preocupava os Estados Unidos, né, no momento de intensificação das disputas internacionais com a União Soviética. Nós estamos falando aí de um período posterior à Revolução Cubana, posterior à invasão à Baía dos Porcos, à crise dos mísseis, mas não tão distante desse contexto, né? E, segundo dados registrados em um documento redigido pelo diplomata estadunidense Albert Rabida, as ligas camponesas elas reuniam, nesse momento, cerca de 60 mil membros em todo o Nordeste, isso em 1962. Então, não surpreende que, às vésperas de sua ida ao Nordeste, ainda em 62, o Mervyn Bohan, que era o oficial de assuntos estrangeiros, ele tenha comunicado, né, posteriormente, ao Robert Kennedy, secretário assistente da Casa Branca, e irmão do John F. Kennedy, a importância de acalmar a situação política da região, né? E mais, ele ainda reconheceu, né, nesse mesmo documento, a importância de acalmar a situação política da região, né? Ele reconheceu também o empenho do Edward Walters, o cônsul da região, de ter materialmente contribuído, né, em momentos críticos para que a Aliança para o Progresso ela tivesse uma efetividade maior, né? Desculpa, eu acho que os meus slides eles estão tendo... Ah, não, tá ok. Então, era necessário reduzir as pressões sociais nessa região, né, para que a agitação política ela se tornasse menos efetiva. Francisco Julião, que acaba se tornando um líder importante das ligas camponesas, ele é visto pela diplomacia estadunidense como um mediador entre as ligas e o seu papel revolucionário. E isso causava certo receio entre os diplomatas que entendiam a existência de condições reais para uma convulsão social que desencadearia um movimento revolucionário a partir do Nordeste. Havia ainda um outro problema, né? Os acenos de João Goulart, já muito malquisto pelos diplomatas e pelo governo estadunidense, às ligas camponesas, né? Tudo isso acabava contribuindo para o fato de que o Nordeste do Brasil ele poderia, né, cada vez mais se aproximar de um contexto delicado. O Jango ele era visto com desconfiança tanto pela diplomacia estadunidense como pelas elites nacionais, né? Porque enquanto um político que havia ascendido à condição de presidente não tinha apoio parlamentar, ele buscava apoio popular, né, para poder se equilibrar no poder. E ele tinha como carro-chefe desse processo uma agenda política reformista, que tinha como ponto fundamental as reformas de base. Claro que aqui eu estou fazendo uma síntese muito grande, né, de tudo aquilo que havia em relação ao governo João Goulart do Brasil naquele momento, mas é que se a gente fosse detalhar passo a passo aquele momento, né, certamente a gente precisaria aí de mais de uma aula para poder deixar tudo muito evidente, né? Dentre essas reformas, né, a reforma agrária ela despontava porque acionava nas classes dirigentes brasileiras o medo da possibilidade de terem que partilhar os seus privilégios. E a gente está falando de um país, nesse momento, amplamente ruralizado, onde o latifúndio tinha um papel fundamental no controle do poder de diversas regiões e principalmente no Nordeste do Brasil. Então, tão logo o Jango passou a ser tratado por essas classes como precursor de um socialismo de Estado, né, que poderia ser instaurado nessa sua busca por solidificar o seu poder. A participação de Jango em uma manifestação das ligas camponesas em 1962, que foi feita em protesto à morte de um icônico líder camponês, João Pedro Teixeira,
que ficou eternizado pelo documentário do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, acabou jogando combustível sobre essas desconfianças dos estadunidenses de que o João Goulart ele poderia estar próximo demais das ligas camponesas, de modo a facilitar a sua atuação no Nordeste do Brasil. E, por fim, havia ainda a questão Arraes, né? A incômoda questão Arraes para os diplomatas estadunidenses. Né? A candidatura de Miguel Arraes, que então era prefeito de Recife, ao governo de Pernambuco em 1962, era temida pelos estadunidenses e por conservadores brasileiros também. Né? A aproximação de Arraes com os centros populares de cultura, por exemplo, já havia chamado a atenção da diplomacia estadunidense. Segundo um registro de 1962, Arraes ele usou uma cartilha de alfabetização produzida por um CPC. Na referida cartilha, os trabalhadores pobres eles eram ensinados a ler, aprendendo também a despertar uma certa consciência de classe, porque a metodologia utilizada pelo panfleto, né, unia o ensino à influência política. Também em 1962, a revista O Cruzeiro, muito conhecida, né, por suas reportagens em defesa dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, publicou uma longa matéria intitulada Pernambuco, Democracia em Pânico, na qual a matéria expressava, né, o medo de que Arraes ele pudesse ser eleito. E o motivo para isso era o fato de que, por ser um político de esquerda, Miguel Arraes poderia utilizar as ligas camponesas como uma espécie de instrumento paramilitar em sua própria defesa. Né? A introdução da reportagem ela diz o seguinte: por força da miséria do meio, propícia à difusão das ideias marxistas-leninistas, Pernambuco sempre teve uma extrema esquerda atuante, que, acolhida, professada e discutida em todas as rodas, nunca encontrou grandes embaraços à sua ação, embora o comunismo esteja na ilegalidade. A 7 de outubro, o PC, provavelmente, encerrará a luta de 40 anos contra a democracia. Miguel Arraes deverá se tornar governador do Estado, passando aos vermelhos o controle do bastião mais importante da defesa do Atlântico Sul e cubanizando o Nordeste. Então, a vitória de Arraes parecia poder selar o destino do Nordeste. Se ele vencesse, segundo o entendimento aqui feito pela matéria, e compatível com o entendimento da diplomacia estadunidense, ele poderia facilitar a atuação das ligas camponesas e aliar as ligas a seu projeto de governo. O cônsul-geral em Recife, o Eugênio Delgado Arias, ele expressou isso em um documento de abril de 1962, né, poucos meses antes das eleições. Ele disse o seguinte: o prefeito de Recife, Miguel Arraes, continua ganhando força na corrida governamental de Pernambuco, enquanto João Cleófas, candidato da UDN, ainda não decolou. Conservadores moderados da área estão verbalizando crescente apreensão sobre a possibilidade de Cleófas sair derrotado ou ser forçado a se retirar por um candidato mais aceitável da UDN, PSB ou mesmo PTB. João Cleófas, vale destacar, usou dessa preocupação para requerer, junto aos Estados Unidos, recursos para a sua campanha eleitoral. Peço a vocês que lembrem-se disso posteriormente. Outro documento, um memorando do mesmo cônsul-geral, agora remetido aos Estados Unidos em julho desse mesmo ano, de 1962, sublinha o crescimento do apoio a Arraes, inclusive por parte do próprio presidente da República. O PTB do estado de Pernambuco apoiou Miguel Arraes como candidato a governador, escolha apoiada pelo próprio presidente João Goulart. Então, aqui havia um fato que parecia sinalizar cada vez mais, pelo menos segundo o entendimento da diplomacia estadunidense, de que essa aliança ela poderia tornar os ânimos
ainda mais exaltados numa região que já parecia bastante propícia à convulsão social, né? A RAIS agora possui apoio de diversos partidos que devem realizar convenção em breve para formalizarem o apoio. Entra em cena, então, um importante personagem, Cid Sampaio, que então era governador de Pernambuco. Incontáveis registros, né, eu não tive a oportunidade de registrar quantos registros foram feitos sobre isso, mas são muitos, né, comprovam a insistência de Cid Sampaio na busca por recursos da Aliança para o Progresso, nesse momento, né, sempre sob a justificativa de que, se ele não recebesse esses recursos, Pernambuco cairia de joelhos frente às investidas das ligas camponesas. A gente precisa destacar que essas investidas às quais ele se refere eram muito menores do que o que a gente poderia imaginar. Não havia uma ameaça consistente das ligas camponesas em se tornarem um movimento revolucionário efetivo. Embora o contingente fosse considerável, né, de camponeses vinculados às ligas, não dá para a gente dizer que, naquele momento, as ligas camponesas desfrutavam de estrutura que pudessem levá-las a um processo revolucionário. Primeiro, pelo fato de que as ligas dispunham de uma quantidade muito menor de armamentos do que dispunham os latifundiários. Então, isso é um fato muito importante que precisa ser destacado. E também a própria condição dos camponeses, né, bastante precária, inviabilizava um confronto sem que houvesse um apoio externo, né? E é nesse momento que a viabilidade de um apoio externo vindo de Cuba ou da União Soviética começa a assustar os Estados Unidos. Afinal de contas, Francisco Julião, que era o líder intelectual das ligas camponesas, ele era um declarado simpatizante da Revolução Cubana, de Fidel Castro, de Che Guevara, né? Apesar desses insistentes pedidos de Cid Sampaio, muitos deles atendidos, a efetividade dos investimentos de Cid Sampaio, que ele recebia da Aliança para o Progresso, que eram aplicados a estruturas modernizadoras que combatessem a pobreza e, consequentemente, combatessem as condições favoráveis ao comunismo, era um investimento muito baixo, né? Isso representa dois problemas. Primeiro, que os recursos estavam, como vários documentos registram, sendo investidos no capital político de Sampaio, e não aonde deveria estar sendo investido. E segundo, que os Estados Unidos pareciam se preocupar muito pouco com isso. Ele, Cid Sampaio, frequentemente dizia que a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, havia sido aparelhada por João Goulart para reduzir a entrada de recursos no Nordeste e facilitar a revolta social. Esse documento, de abril de 1962, diz que Sampaio encampou, de forma consistente, a narrativa de que ele é o detentor da democracia e a RAIS segue o comunismo. Que os dois estão detidos por um embate inevitável e que a RAIS, vencendo, as forças comunistas podem tomar o Nordeste. Sampaio tem sido bastante impaciente, tanto com o governo federal brasileiro, quanto com o governo dos Estados Unidos, em relação ao que ele acredita serem respostas simples demais às suas súplicas. Ele considera a assistência estadunidense intermediada pela SUDENE como ameaçada, já que considera a SUDENE como órgão tomado por forças comunistas. Então, ele desejava que os recursos da Aliança para o Progresso, que obrigatoriamente deveriam passar pelo governo federal para depois serem distribuídos para as outras regiões, não poderia mais ser intermediado pelo governo federal, porque o governo federal ele estaria aparelhado. Esse aqui, né, é um dos inúmeros documentos que registram, mais ou menos detalhadamente, as súplicas de Sampaio
pelos recursos da Aliança para o Progresso, inclusive sugerindo que esses recursos eles não mais fossem intermediados pelo governo federal como obrigatoriamente deveriam, né? Então, quando um governador do Nordeste, né, manifestava sua insatisfação com o programa, ele gerava uma certa inquietação entre os diplomatas estadunidenses. Só para a gente perceber como a Aliança para o Progresso, enquanto um objeto histórico, ela possui um potencial de transformação significativo, né? As intenções do programa, elas progrediram, se desenvolveram de acordo com o desenlace dos processos ocorridos ali, né? O caso de Aloysio Alves, que era governador do Rio Grande do Norte a partir de 1961, é muito importante para a gente pensar isso. Alves, que antes apoiava a Aliança para o Progresso, ele começou a se sentir preterido devido ao foco dos investimentos da Aliança ser em Pernambuco, devido à forte presença das ligas camponesas em Pernambuco, né? Mas também devido à possibilidade de vitória de Miguel Arraes. Então, como as ligas camponesas elas eram mais presentes e mais ativas em Pernambuco, e Miguel Arraes poderia se tornar governador do estado, os investimentos da Aliança para o Progresso eles tenderam a ser mais volumosos em Pernambuco, né? E o Aloysio Alves, governador do Rio Grande do Norte, sentiu que isso era um problema, que era necessário que a aliança dividisse esses investimentos. E esse documento, de 14 de março de 1962, registra a sua insatisfação. Até o presente momento, Aloysio Alves percebia a Aliança para o Progresso como um efetivo instrumento de transformação para o Nordeste. Contudo, Alves teria mudado de opinião por não se sentir devidamente contemplado pelo financiamento. Não teria conseguido administrar os projetos exigidos pela Aliança para o Progresso. E então decidiu se opor ao programa, né? Como se ele tivesse sentido que essa mudança de comportamento dele poderia gerar uma mudança de comportamento por parte da força-tarefa da Aliança para o Progresso. Contudo, né, eu devo sublinhar aqui, para os intentos da nossa investigação, que a crítica feita por Aloysio Alves publicamente, ela evidencia uma estratégia. Chamar a atenção dos diplomatas estadunidenses por meio da ameaça de rompimento com o programa, o que poderia ocasionar uma fissura, né? Essa evidência ela se torna mais explícita quando a gente percebe, por meio desse documento, o comportamento de Aloysio Alves nos meses que se seguiram à sua declaração anterior. Ele vai, posteriormente, encabeçar um bloco organizado de governadores e outros representantes políticos nordestinos conservadores que se manifestaram favoráveis à Aliança para o Progresso. Essa manifestação se deu por meio de um documento assinado por esses representantes, no qual eles expressam: declaramos que o sistema social nordestino é subversivo e dizemos isso não para buscarmos capital político, e não estamos advogando em favor da violência ou da revolução. Consideramos subversivo porque é por si só um constante convite à violência e à revolução. Aqui nós precisamos destacar duas coisas. Primeiro, que Aloysio Alves, ele encabeça esse grupo, ele vai ser o principal signatário desse documento, porque depois da vitória de Miguel Arraes nas eleições de 1962, Aloysio Alves vai se converter no preferido da diplomacia estadunidense no Nordeste. O principal representante dos interesses da aliança, agora já focada muito mais nos seus propósitos políticos do que aqueles propósitos pretensamente humanitários, né, de desenvolvimento e modernização dos países latino-americanos, principalmente do Brasil, já que a situação política do Brasil ela era bastante singular. Em segundo lugar,
A declaração que é lida no início do manifesto, essa que eu acabei de ler para vocês, é uma síntese do que esse grupo pretendia: insuflar o receio estadunidense, em consonância com o das elites brasileiras, de que a ausência de investimentos robustos resultaria fatalmente em subversão e revolução no Nordeste do Brasil. É curioso a gente observar que, como o Felipe Loureiro aponta num recente livro lançado por ele em 2020, Aliança para o Progresso e o Governo João Goulart, os investimentos da Aliança para o Progresso no Nordeste crescem substancialmente depois da vitória de Miguel Arraes, que inclusive não assina esse documento. Ele não assina. Ele é o único representante de governo estadual que não assina esse manifesto, justamente como uma forma de insular Pernambuco. Então, Alves e os seus companheiros usam o discurso da ameaça subversiva como forma de intensificar os investimentos. E agora que Arraes foi eleito, essa busca, essa narrativa, ela vai cada vez mais ganhar contornos mais vívidos. Portanto, nós podemos observar que, se por um lado a Aliança para o Progresso foi um instrumento de defesa, expansão e consolidação dos interesses políticos dos Estados Unidos na América Latina, por outro lado, ela foi também utilizada de forma instrumental pelas forças políticas tradicionais do Nordeste. Isso nos mostra a complexidade dessas relações. A gente tende a pensar essas relações de forma muito verticalizada. Os Estados Unidos sempre controlam, os Estados Unidos estão sempre no comando, sem perceber que, apesar de todo o poder do qual realmente os Estados Unidos desfrutavam, ele também estava sujeito às barganhas e aos interesses de forças políticas menos expressivas, como era o caso desse bloco político nordestino, ao menos no contexto internacional. Essas forças políticas, consubstanciadas nesse bloco de poder conservador no Nordeste do Brasil, acionavam um discurso antigo, o das secas, que eram apresentadas por políticos tradicionalistas, conservadores, desde o início do século XX, como uma calamidade que necessitava de atenção e de recursos federais para ser resolvida. Contudo, esses recursos, quando recebidos, especialmente via Sudene, acabavam sendo investidos nas estruturas políticas que garantiam privilégios a essas mesmas forças políticas. Não eram devidamente destinadas a resolver a penúria decorrente das secas. Esse discurso, no contexto da Guerra Fria, ele vai ser transformado no discurso do medo da revolução, no medo da revolução camponesa, especificamente. Se os recursos de ajuda externa não chegassem, e esses políticos sabiam da existência desses recursos e da intenção desses investimentos, se eles não chegassem, o Nordeste ele sucumbiria ao comunismo, e posteriormente seria questão de tempo, para que o Brasil também acabasse sucumbindo. Se fizeram, então, de uma situação específica da região para angariar recursos que se converteriam, sim, em capital político. Então, com isso, a gente deve se perguntar: a Aliança desejava mesmo propor a modernização das economias latino-americanas ou preservar estruturas arcaicas de poder? A Aliança para o Progresso ela sempre teve esse propósito, ou esse propósito mudou ao longo do tempo? Do meu ponto de vista, a Aliança para o Progresso sempre teve esse propósito. Ele só se tornou mais explícito ao longo do tempo por vários motivos. A morte de Kennedy e a mudança de postura do governo estadunidense, que passou a se tornar mais incisivo, o aumento do alarde das forças políticas tradicionais nordestinas, nessa ânsia por recursos,
as disputas internas e externas entre o governo João Goulart e as forças políticas que antagonizavam com ele, né, entre outras. A questão ela pode, inclusive, ser uma chave para o nosso debate, tá? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao professor Sidney, gostaria de agradecer também a todo mundo, né, pela presença, pela atenção, dizer que é sempre uma satisfação, né, poder participar dessas atividades, e também dizer que é sempre bom ter a oportunidade de falar sobre essa temática, porque, além de ser uma temática pessoalmente muito cara para mim, né, ela é o ponto-chave da minha pesquisa, que vem se desenvolvendo aí já há algum tempo, né, poderia ter se desenvolvido um pouco mais, mas eu espero, né, que com essas oportunidades, essas chances de poder sempre reavivar essa pesquisa, reavivar essa discussão, acabe norteando, né, os meus pontos de vista num sentido cada vez mais novo, né, e que traga também conclusões e elementos novos. Tá? Então, muito obrigado.